coluna, Betel, e a segunda coluna, Monte Gileade, nós já vimos vários princípios espirituais. Esse O que que é o Deus está objetivo. fazendo com Jacó. Os princípios. Então, Labão vai ao seu encalço e o alcança aí no Monte de Gileade. Vamos seguir um pouquinho mais. Versículo 30. E agora que partiste de ver, Labão já encontrou Jacó, está ali então dialogando com ele, dizendo assim: E agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa do teu pai, porque me furtaste os meus deuses? Irmãos, estão vendo a quem Labão serviu? A quem Jacó serviu? Jacó serviu. Jacó serviu o Labão, que tinha vários deuses, ou seja, ele serviu o inimigo. Ele não ouvia Deus, fez muita bobagem, passou aí 20 anos rodopiando, perdendo tempo, vamos dizer assim, se tivesse ouvido a Deus, e está no processo de ver os erros, de arrepender e de se transformar. E esse é o processo para todos nós. Né? Não é a vida dele, é a vida nossa, a vida do cristão. Viu a Labão, que morava na terra de Arã, e ele tinha muitos deuses. Sabe o que diz no versículo 35? Observe aí. Então disse ela a seu pai: Não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença. Essa é Raquel falando com Labão. Pois me acho com as regras das mulheres. Agora escute. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Ídolos do lar. E no final do verso 30, os meus deuses. Sabe por que no capítulo 30, volte aí para o capítulo 30, verso 27, olha esse versículo, 30, 27. Labão respondeu a Jacó, quando Jacó disse que iria embora. Já comentamos os versos 25 e 26, agora mesmo. Jacó está desesperado. Ele serviu 14 anos e nada alcançou, como nós falamos. Então ele Porque disse para não Labão que ele obedeceu. quer ir embora. E só quer as suas mulheres e os seus filhos. Então no verso 27, Labão lhe respondeu: Ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Escute essa frase. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Sabe o que acontece se você buscar essa palavra experimentado e o que ela significa na língua original? Que interessante. O que Labão disse foi o seguinte: a mim me tem sido clarificado por mágica. A mim se tornou claro por mágica. É a revelação. Ou até por ele ter vários deuses, ele teve uma revelação. Veja lá. Por magia. Tem-me sido clarificado por mágica que Deus me tem abençoado através de você. Tá vendo? Que interessante. Então, até alguém, um ímpio, né? Um religioso, pode sentir essas palavras mágicas, que é a revelação, e se transformar. E é o objetivo da academia. O objetivo da academia é falar de Cristo, de divulgar na internet, de convocar vocês para participarem da academia, compartilharem. E é lógico que o que nós desejamos é que o seu coração seja tocado e que você então possa ouvir o Espírito Santo que bate para habitar o seu coração. E aí começamos um processo de santificação a partir desse novo nascimento. Quem procura Deus acha, e mais, passa a viver, deve passar a viver sobre a ordem dele, não o eu. Que esse é o problema que aconteceu aí com Jacó e que está sendo contado aí ao longo desses vídeos. E como nós vimos no capítulo seguinte, Labão tinha os seus deuses, Tá vendo? os seus ídolos do lar. Então foi a esse que Jacó serviu. E quando terminou os 14 anos de desespero, então
Labão faz essa proposta que Jacó aceita, servi-lo por mais 6 anos. Então, voltando ao texto onde O que, estávamos. que a gente entende que essa proposta que veio do Labão, ela tem a mão de Deus. Porque primeiro ele diz que, que, que reconhece essa mágica, e depois ele propõe para Jacó trabalho por salário, que era diferente do que teve até então, porque eh, Jacó então teve duas mulheres, as duas irmãs, né? E gastou, vamos dizer assim, 14 anos fazendo as coisas da cabeça dele. Mesmo assim, daqui a pouco, o Labão ele acaba tendo essa mágica e ele mesmo oferece alguma coisa, que imagina então, como eu já falei, que é a ação de Deus na mente dele, assim como revelou, fez ele propor isso daí, e aí ele se enriquece, quer ver? Ele, Capítulo Jacó. 31, verso 38 agora. Abra aí, por favor. 31, 38. Veja que ele não está falando da cabeça dele, está falando, lendo os versículos. Escute bem. 20 anos. Aqui está o marco. 20 anos. Eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias. E não comi os carneiros do teu rebanho. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano. Da minha mão o requerias, assim o furtado de dia como de noite. De maneira que, escute, eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas, e 6 anos pelo teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Ah, que expressão interessante. O ferro com ferro se afia. 10 vezes me mudaste o salário. Se não fora, verso 42, o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Agora aqui uma frase que resume o que significou para Jacó esses 20 anos em uma palavra. Deus me atendeu ao sofrimento. 20 anos. 20 anos de sofrimento. Assim é a vida do cristão. Esse sofrimento faz parte da cruz, e o sofrimento com a palavra, como ele vai comentar daqui a pouco, é a forma da gente ser transformado. A gente deve agradecer até, né? Que Deus tem objetivo com as circunstâncias más. Tudo. De sofrimento. Podemos dizer sem nada alcançar. Porque Jacó usou seus métodos, seus caminhos, ao invés de esperar em Deus e depender de Deus. E ao trabalho, final do verso 42, e ao trabalho das minhas mãos. Veja, depender de Deus significa que o tempo é de Deus, não nosso. A gente fica ansioso para fazer uma coisa que de repente Deus falou para a gente fazer, mas é no tempo dele. E a gente tem o quê? Desenvolver por oração uma relação cada vez mais íntima com o Espírito Santo, para errar menos, desobedecer menos, acertar mais e ser transformado em mais semelhança de Jesus Cristo. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então, no versículo 40, Ele repreendeu. O Espírito Santo, Deus, ele repreende, ele adverte. Senão eu entendo que a palavra é toda uma advertência para nós que temos o Espírito convertido e passamos a ser guiados por Deus. É muita advertência. E à medida que você vai estudando a palavra, você vai percebendo isso
na tua vida e nas pessoas que te cercam, né, os amados. Tá? Tal sorte é você ir se desenvolvendo. Por isso que a Bíblia fala que o Filho de Deus discerne todas as coisas. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Não é ele que é o bambambam, bam, bam, mas é o Espírito Santo nele. E outra coisa, também a Bíblia fala que a gente tem que resplandecer Cristo. Para isso nós temos que desenvolver Cristo, para que ele, ao resplandecer, através de nós, nós podemos tocar o coração das pessoas e essas então receberem o Espírito Santo. Não podemos ter arrogância, nós podemos ter o ego exacerbado. E 5.